Obrigado. Muito boa tarde. Eu queria começar por agradecer ao Diogo, ao Nuno, ao Miguel e também ao Punho, na pessoa da diretora Bárbara Reis, o convite para estar aqui, que foi para mim um prazer, e é para mim um prazer porque é um pretexto para passar por coisas que eu gosto muito, porque eu gosto muito de passar. Se nós estivéssemos aqui a fazer um debate sobre livros de cozinha, isto não é um desmérito, porque a cozinha hoje em dia está cada vez mais na moda e a boa mesa é uma condição da boa vida, eu não seria o crítico desses livros, mas sim o cozinheiro. Isto para dizer o seguinte: eu não dou aulas sobre Keynes, mas uso Keynes para dar aulas, e isso para mim é muito importante. Curiosamente, uso Keynes para dar as aulas da Grande Depressão, do período da Grande Depressão, e não Keynes para dar as aulas do crescimento económico europeu, do forte crescimento económico europeu, de 1945 até 1973. E parece-me uma missão relativamente importante que eu tomei fazer esta distinção, porque hoje em dia apela-se muito a Keynes por causa das soluções que estão em cima da mesa para resolver a crise, soluções essas que não são implementadas por razões políticas, por razões de poder, e poder é uma das considerações que nós devemos ter neste debate, e um dos ataques que se faz a essas soluções é misturar essas soluções com o keynesianismo, que foi utilizado como pretexto político, como pretexto do poder, mais uma vez, para fazer um investimento público, que teve resultados favoráveis a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas que depois acabou, enquanto política económica e também enquanto que modo de ver o funcionamento das economias, por ser relativamente derrotado, essa teoria keynesiana de 1973 para cá. Aliás, a economia é uma sucessão de derrotas, como todos nós sabemos, não só derrotas da economia planificada, como muitas outras derrotas, e aliás ainda bem, porque é isso que alimenta uma parte da população, sobretudo aquela que trabalha sobre temas económicos. Portanto, verdadeiramente é para mim um prazer estar a trabalhar sobre estar a fazer uma apresentação sobre este tema, ter escrito um artigo que foi publicado no Público e contribuir para que se faça esta distinção que é fundamental para nós percebermos os fundamentos da solução que há para a crise. Entre parênteses, posso dizer, se Keynes fosse vivo, estaria a bradar em artigos do Financial Times ou de outros jornais menos lidos neste país sobre as soluções da crise. Portanto, também tem a ver um pouco, mais uma vez, com o poder, a maneira como as coisas são tratadas. Eu tenho que fazer também aqui uma ressalva, é que eu e os clássicos temos uma relação que não é muito amiga. Porquê? Porque eu, aliás, na minha própria, desculpem estar a falar da primeira pessoa, mas de facto queria que entendessem aquilo que vão ouvir a seguir, ou seja, é um bocado o preâmbulo daquilo que eu vou falar a seguir, é que as leituras são por mim provocadas para responder a determinadas perguntas. E os clássicos nem sempre respondem a determinadas perguntas. A pessoa fica ali um bocado baralhado por conceitos e por considerações que depois, inclusivamente, não se confrontam bem com os factos, como acabámos agora de ver sobre a obra de Polanyi e a visão sobre os mercados antes da Revolução Industrial, e obviamente isso logo para mim torna-me logo o livro difícil, encontrar logo um erro clamoroso como esse logo nas primeiras páginas. Mas esta relação tem uma vantagem, é que eu acabo por chegar aos semi-clássicos, aos lados B dos clássicos, aos flip side dos clássicos. A Riqueza das Nações, para ser um bocado como cão por vinha vindimada, mas The Rise and Decline of Nations, de Mancur Olson, para mim foi um livro fundamental. Gershon Krohn, não fiquei só por um artigo que é muito famoso, mas fui ler a obra toda. Isto são semi-clássicos e que são muito mais importantes. L.E. Action, que é muito importante para a teoria económica do comércio internacional, tem um livro sobre o mercantilismo que para mim foi fundamental, até para começar a ver que afinal quão normal este país é. E
Quanto ao Keynes, esta insatisfação com os clássicos e a procura de bibliografia que responda a determinadas questões, de facto, a obra dele que mais me influenciou no sentido de influenciar, no sentido de me ajudou a responder a perguntas, é precisamente The Economic Consequences of the Peace, publicada em 1919, na altura da Conferência de Paz, e que tem, de facto, uma perspectiva sobre o funcionamento da economia internacional que é verdadeiramente inovadora. E é uma perspectiva que traz um corte fundamental sobre as interpretações do funcionamento da economia internacional. Nós falamos da crise do capitalismo provocada pelo caso da Bolsa de Nova Iorque, enfim, a crise do enfim, o pensamento sobre o capitalismo provocado pela Grande Depressão. Nada disso. O século XX é marcado pela Primeira Guerra Mundial e pelas consequências que a Primeira Guerra Mundial teve na economia internacional. E Keynes apanhou isso e disse à população, a quem o quisesse ler, quais eram as diferenças e como é que o assunto tinha que ser resolvido para voltarmos a uma economia internacional a funcionar como funcionava bem do século XIX, mas em outros moldes. Esta introdução que eu fiz sobre a minha relação com os clássicos é para também justificar a maneira como eu vou prosseguir esta minha apresentação. É que eu vou falar, sobretudo, de factos, de acontecimentos, ou melhor dizendo, das interpretações que Keynes nos deu sobre esses factos e sobre esses acontecimentos. Nesse livro, a ideia fundamental, e que todos nós, enfim, todas as pessoas que têm algum contacto com esta história sabem, portanto não estou a dizer aqui nada de extraordinário, é que a ideia fundamental desse livro, as consequências económicas da paz, daquela paz, não é da paz em abstrato, é daquela paz, a ideia fundamental é que a Alemanha não devia pagar as reparações de guerra. Bem, se isto em Portugal 2012, em certos circuitos, cai como uma pedrada no charco, imagina no mundo ocidental de 1919. O quê? Então os créditos, os débitos não são para pagar. Como é que isso é possível? Keynes não teve logo razão. Uma das razões por não ter logo razão é que não teve o poder suficiente, e uma das razões por não ter o poder suficiente é porque era apenas um cidadão britânico e não um cidadão, por exemplo, dos Estados Unidos. Enfim, se calhar também não ajudaria, porque os Estados Unidos nessa altura não tinham o poder ainda suficiente. Não teve logo razão, veio a ter razão mais tarde, mas não teve logo razão porque, entretanto, para não se fazer uma coisa tão gritantemente contra tudo o que tinha sido feito até então na civilização ocidental, foram tentados recorrentemente vários planos para colmatar ou para ultrapassar este grande problema que era o das reparações da dívida de guerra na Alemanha. Fundamentalmente, e agora um bocadinho de factos é necessário para percebermos Keynes e para percebermos porque é que isto é importante. Factos são necessários, não vou alongar, como é evidente, porque os factos também são, através da leitura que ele nos deu, e de vários historiadores económicos que depois seguiram, são vários anos de trabalho sobre esta matéria, os factos hoje em dia são relativamente simples de contar. Na altura eram muito sofisticados, era uma análise bastante sofisticada, mas hoje em dia são relativamente simples de contar. Por causa da guerra, toda a gente se endividou, exceto dois países, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Todos deviam a estes, aos Estados Unidos ou à Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha inclusivamente devia aos Estados Unidos. Com que é que os países devedores, entre os quais se contava a França, que ainda por cima se tinha que vingar, estava na altura de uma grande vingança, entre os quais se contava a França, como é que estes países queriam pagar, tencionavam pagar estas dívidas à Grã-Bretanha e da Grã-Bretanha aos Estados Unidos, através das reparações alemãs. Isto é um problema internacional da altura, um problema de créditos internacionais na altura. Os Estados Unidos intervieram, não através do Estado, do governo, mas através dos mercados, financiando a Alemanha para que a Alemanha financiasse a Grã-Bretanha, para que a Alemanha pudesse pagar as suas dívidas e assim sucessivamente. Era isto que Keynes queria evitar, que era
uma economia internacional baseada em decisões políticas. O que ele queria era recuperar uma economia internacional baseada em decisões económicas. Isto teve várias fases, este plano teve várias fases. Em 1924 teve uma fase do plano Davos, que na Europa, agora não posso complicar muito isto para não me alongar, e em 1920, depois a Alemanha no padrão ouro, enfim, paredes, e em 1929 com o plano Young, que limitou os créditos à Alemanha, e a Alemanha teve que contrair a sua economia. Espero que a ponte esteja a ser feita já nesta sala sobre o que se está a passar neste momento. O plano Young foi precisamente um mecanismo para limitar os créditos à Alemanha, que se tinha, entretanto, endividado bastante para pagar as reparações, e fez com que a Alemanha retraísse a sua economia. E o gênio de Keynes, a importância deste livro era prever isso, era querer que isso fosse evitado. E isto decorre de uma interpretação da economia internacional, e por isso é que esta obra é tão importante. Claro que o que despoltou depois o desastre foi o crash de 1929 da Bolsa de Nova Iorque, que cortou o financiamento à Alemanha de crédito, e a partir daí houve uma série de efeitos negativos, políticos e também económicos e financeiros, cuja interpretação é um pouco difícil de prosseguir por causa, depois do despoltar da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Para se perceber bem a importância desta ideia, há duas maneiras de a perceber. Primeiro é que ver, ou a inovação desta ideia, primeiro é ver que ainda hoje em dia é difícil vendê-la. Há muita gente que ainda não compra esta ideia. Apesar de ela ser visível na história de uma maneira gritante, ainda há muita gente que não compra esta ideia. Ou melhor, que diz que não compra esta ideia. Ou melhor, que não quer comprar esta ideia, vai comprar outras, porque o mercado de ideias, como todos os outros, já existe há muitos milénios. Mas há uma outra forma de compreender quão importante foi esta ideia em 1919. É que em 1871, quando a França perdeu a guerra com a Prússia, foi obrigada a pagar reparações de guerra, e era esse o espírito ainda em 1919, é que os países que perdiam pagavam reparações de guerra. Só que, e isto quem observou, em 1871 esse pagamento não foi relevante para a França, para a economia francesa e para a economia europeia, por uma razão extremamente simples: a dimensão do fenómeno. A importância dos créditos que a França tinha que pagar à Alemanha em 1871 relativamente à capacidade de pagamento da França não tinha grande significado. Portanto, uma das coisas que nós temos de ter em consideração é isso, é essa perspectiva que é revelada pela leitura desta maneira dos acontecimentos, é a dimensão. Nem sempre tudo é igual. Isto não é uma questão, o que é que decorre daqui? Qual é o corolário disto? Esta questão dos créditos a nível internacional não é uma questão moral. É uma questão, aliás, para usar a palavra dimensão noutro contexto, é uma questão macroeconómica. E isto é, de facto, um enorme avanço na teoria económica, é um enorme avanço na compreensão da economia internacional. Ainda mais, quase terminar, ainda mais 3 minutos talvez, ainda mais espantados podemos nós ficar quando percebemos que há muita gente que não compra esta ideia, quando verificamos que na história houve um momento em que ela foi posta em prática e em que Keynes foi mais uma vez o protagonista e teve um êxito estrondoso. Foi precisamente nos acordos de Bretton Woods em 1944, que fundaram o FMI e o Banco Mundial, e também no Plano Marshall. Nessa altura, embora depois o texto final dos acordos, embora depois a política seguida esteja ficado um pouco longe de Keynes, do que ele queria, mas fundamentalmente a história, o que ele propunha foi aquilo que foi implementado. O que é interessante relativamente aos acordos de Bretton Woods
há várias coisas interessantes, não só conhecer o que é que foi feito, não é? Isso é bastante interessante em si, mas eu não tenho tempo para tudo e também a capacidade de explicação tem um certo limite, mas o que é interessante, há uma coisa que é interessante, é que só agora é que os historiadores económicos, só nos últimos 5 anos talvez, é que os historiadores económicos começam a ter uma ideia exata do que é que se passou naquela altura. E só muito recentemente é que começa, embora as pessoas que estiveram presentes, muitas delas que estiveram vivas durante muito tempo a seguir, e que até há pouco tempo soubessem dos factos, mas depois é preciso interpretar os factos ou narrar os factos de uma determinada forma, só há muito pouco tempo é que sabemos, é que tomamos em consideração na análise do que aconteceu, o facto de enorme importância é que os acordos de Bretton Woods e o plano Marshall que se seguiu esconderam ou tiveram por trás um enorme perdão da dívida da Alemanha. Dívida essa que em 1947, que é o início do plano Marshall, em 1947 correspondia ao PIB, a 90% do PIB da Alemanha em 1938. 90% em 1938 é uma coisa gigantesca, jamais vista, porque as dívidas no século XIX em grande parte eram sempre bastante mais pequenas. E esse perdão de dívida é precisamente aquilo que Keynes teria desejado relativamente às reparações da Alemanha antes de 1919. Nessa altura foi perdoada a dívida da Alemanha e foi possível, por causa desse perdão, de uma maneira especial, como não tenho tempo de falar, foi perdoada a dívida da Alemanha e foi possível, por causa desse perdão da dívida alemã, permitir que a Alemanha recuperasse a sua economia e, ao recuperar a sua economia, que é uma economia exportadora, recuperar o comércio internacional dentro da Europa, no seio da Europa ocidental, e, através da recuperação da economia europeia, ajudar à recuperação da economia internacional, da esfera ocidental, porque isto depois, os mundos eram muito mais separados do que agora. O segundo aspecto interessante de Bretton Woods e do Plano Marshall é que tudo isto foi escondido. O Plano Marshall foi apresentado como uma ajuda americana para reconstruir a Europa e o que nós tínhamos era cartazes com trigo, com tratores e coisas do género, a mostrar como os americanos eram bons nesta ajuda à Europa. Esta parte do perdão da dívida foi escondido. Mas foi escondido por uma razão muito simples, é que ela seria difícil de explicar. Eu estou a falar disto porque haveria um paralelismo a fazer agora novamente. Bem, vou terminar concluindo. Lições. É preciso olhar para as consequências do pagamento de dívidas nacionais. Lições da leitura de Keynes, desde Keynes. É preciso olhar para as consequências do pagamento de dívidas nacionais nas economias nacionais e ver se isso põe ou não em perigo a sanidade da economia internacional. Mais importante do que as dívidas e de quem tem dinheiro a receber é a economia internacional. São as economias internacionais e é a economia internacional. Esta é uma lição de Keynes. Quem não tiver isto em cima da mesa nos dias de hoje, ou esconde e diz que tem, mas escondeu, ou então não sabe nada. Se diz que tem e escondeu, ótimo, também não me importa, porque depois tem a ver com questões de poder. Mas tem que ter isto presente. As dívidas, em termos macroeconómicos, em termos nacionais, são menos importantes do que a saúde das economias nacionais e do que a saúde da economia internacional. Ponto final, parágrafo. Bretton Woods e o Plano Marshall funcionaram porque quem tinha poder a nível mundial assim o quis. É uma segunda leitura, uma segunda lição que se tem que fazer disto. Versalhes, o Plano de Dawes e o Plano Young não funcionaram porque quem tinha poder mundial não quis que funcionasse. E há uma terceira importante lição em tudo isto, em resumo, é que em democracias, quando quem quer que funcione, quer mesmo que funcione, quando quem quer que as coisas funcionem de determinada maneira, deseja mesmo atingir esses objetivos, não se venha desculpar com os eleitorados, com a opinião pública, com o que quer que seja, porque há maneiras, porque isto são medidas de médio e longo prazo, portanto não tem a ver com o eleitorado que tem uma outra lógica, e há maneiras de vender essas soluções desde que se queira verdadeiramente implementá-las. E o Plano Marshall é uma boa demonstração disso. Recordar que Keynes na atual crise é muito importante, daí esta minha preocupação. Ele conduz-nos para outros autores que todos juntos têm uma solução.
há uma genealogia de Keynes que chega até hoje. Ainda há pouco tempo teve um dos seus descendentes a fazer uma conferência em Lisboa, e essa solução tem sido desenvolvida e está aí presente. Mas recordar que Keynes também nos mostra quantas ideias podem contar pouco, ou visto de uma forma otimista, quanto é preciso esperar para que as ideias vinguem. Tão ou mais importante do que as ideias é seguramente o poder. Com isto termino. Muito obrigado.